Olá pessoal, tudo bem? Este é o vídeo de tendências para design em 2026. Mais precisamente, um panorama do estado atual das operações de design em 2025 e recomendações para o ano de 2026, de forma que tenhamos um posicionamento sólido a nível de mercado. Então, este vídeo é para fazermos recomendações para o ano de 2026, elementos que acreditamos ser cruciais para que o designer consiga se destacar e coisas para se ter em mente sobre o momento atual. Então, começando, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Luiz Rezende, eu lidero o XCO e tenho uma vasta experiência de mercado. Já fui Head de Design na área de inovação da Embraer, já fui Head de Product Design olhando para a operação de design e a estratégia de produto da Bitso. Já fui consultor global de experiência do usuário da Votorantim, entre muitas outras experiências a nível de mercado. E hoje eu atuo como freelancer para projetos nacionais e internacionais pelo XCO. O XCO é uma iniciativa de colaboração com a comunidade. É uma iniciativa que produz seminários, eventos, aulas, e nós podemos nos unir como comunidade e discutir uma melhor atuação do design, uma melhor atuação na área de design. E vamos começar então falando sobre o ano de 2025. Qual é o panorama atual? Basicamente, o ano de 2025 foi um ano de muitos desafios. Nós já discutimos isso no vídeo anterior, feito em abril de 2025, como nós temos vislumbrado uma operação mais eficiente, uma operação baseada em métricas. Mas mesmo que olhemos para as métricas, mesmo que olhemos para a eficiência na operação, o que é que tem acontecido? Basicamente, nós temos tendências que se consolidaram ao longo desse ano. Nós tivemos uma redefinição das equipes de produto, uma redefinição de papéis, uma vez que agora as inteligências artificiais estão presentes nessa operação. Nós temos um aumento dos papéis híbridos, na medida que, utilizando ferramentas de IA para produzir código, para produzir componentes, produzir ativos em geral, nós aumentamos a nossa cesta de capacitações e a gente tem uma evolução da ideia do designer operacional para um designer que pensa. E essa tem sido uma demanda crescente do mercado. Mas, ao mesmo tempo que nós temos ferramentas de IA nos ajudando na produção de ativos, essas ferramentas encontram limitações na tecnologia atual. Esse artigo sobre a prototipação com IA do NNG, feito em outubro de 2025, nos traz à luz essa discussão, que as IAs são boas para chegar a um objetivo genérico, mas que elas ainda não têm tanta sofisticação. Ainda é melhor a experiência do designer humano. Um designer especialista consegue fazer uma landing page, um protótipo, muito melhor do que a IA. A IA ajuda com ideias básicas, a IA ajuda em explorações, mas ainda é necessário o refino do designer humano. Isso nos leva para olhar para o Hype Cycle da Gartner sobre inteligência artificial em 2025. E nós notamos que a IA generativa, a IA que usamos dia após dia para produzir ativos, ela já está no ciclo de desilusão. Nós tínhamos uma grande expectativa sobre produção com a IA, sobre revolução na forma de fazer produtos, mas agora entramos no ciclo de desilusão porque nós já temos alguma ideia do que nós conseguimos produzir com a IA, quais são esses ativos e onde exatamente a IA está nos ajudando. E nós percebemos que a IA ela está conseguindo produzir alguns ativos, ela consegue sumarizar alguns relatórios, ela consegue digerir uma grande quantidade de dados, mas na hora de realmente ser criativa, na hora de realmente pensar um produto, ainda é necessário a inteligência humana. O pensamento crítico do ser humano
ainda é essencial. Então, como podemos resumir esses destaques da IA para 2025? Em primeiro lugar, trata-se da produção de ativos. A IA acelera a produção de artefatos visuais. Com a IA eu produzo imagens, eu produzo vídeos, eu consigo montar plugins para acelerar a produção de copywriting, de textos, de imagens, mas ela não atua numa camada estratégica, ela não antecipa futuros, ela ainda tem uma dependência de alimentar ela com contexto, e como ela ainda precisa desse alimento contextual, ela atua no nível operacional. Nós temos facilitação na criação de imagens, facilitação na criação de primeiras ideias de protótipo, mas ainda não temos entregas de qualidade. Os códigos que são produzidos nas landing pages feitas por IA ainda produzem brechas de segurança, ainda não são um nível excelente na produção de produtos, na produção de soluções, mesmo que sejam a nível de serviço. Em uma segunda camada, temos uma melhora na manutenção de design systems, na medida que agora com IA e produção de código, eu consigo acelerar a geração de tokens, eu consigo acelerar a produção de componentes básicos, mesmo que demande algum nível de correção, e eu consigo acelerar mudanças em interfaces via plugin. Eu consigo produzir plugins de Figma, por exemplo, que mudam uma interface com base numa biblioteca de estilos. E eu tenho um certo nível de automação. Eu consigo uma certa aceleração na produção. Mas essa aceleração é incremental, ela não é revolucionária. Eu ganho algumas horas, mas eu não estou necessariamente mudando o modo de fazer design system. O conceito do design system continua o mesmo. Em uma terceira camada, eu tenho uma melhora na produção de relatórios ou de gestão de grandes quantidades de informações. Eu consigo fazer com a IA transcrição de entrevistas, análise de áudios, textos, vídeos, e eu consigo digerir informações para produzir material para que eu consiga pensar e tomar uma decisão. Eu ainda não delego para a IA a tomada de decisão. A tomada de decisão continua sendo humana. O ser humano continua sendo parte desse processo, mas eu consigo delegar para a IA a digestão de grandes quantidades de informação. E eu alimento a IA, puxo dela uma síntese e a partir dessa síntese tomo uma decisão. Ainda assim, uma melhoria incremental nos processos. Em outro nível, nós temos o uso em orquestrações. Nós temos ferramentas como o Make, como N8N, ferramentas de orquestração, que nos ajudam a criar novos fluxos, né? E aqui na tela nós temos o exemplo do iFood, que abriu uma operação usando uma IA proprietária para atendimento via WhatsApp. Neste caso, o cliente não precisa mais acessar o aplicativo. O cliente agora acessa o WhatsApp e interage com esse robô, com esse chat, e consegue ali fazer o pedido. A IA, no caso, ajuda o iFood a explorar um novo canal de atendimento, mas não necessariamente revoluciona a forma do iFood fazer negócio. É mais um canal. É um canal de contato. O banco de dados do iFood permanece o mesmo. O iFood já tem esse banco de dados com os dados dos clientes. Ele permite que a IA faça uma interação a nível de chat em um canal que os usuários já estão disponíveis, que é o WhatsApp, e procede assim com o pedido. Então, a IA ela age como uma melhoria na medida que ela abre um novo canal, mas não necessariamente se torna um canal revolucionário. É apenas uma maneira diferente de fazer. Nós temos também como exemplo, nesse uso de WhatsApp, a Maggie, que age como um banco por chat. Você pode processar ali fotos, áudios, textos, para enviar Pix para outras pessoas. E os usuários, nesse sentido, já estão no WhatsApp. Então não é um novo serviço no ponto de vista da cesta de serviços dessas empresas.
é uma aplicação do que já existe. O WhatsApp já existe como canal, o banco de dados dos usuários, de certa forma, já existe. Eu conecto, então, esses elementos e exploro o WhatsApp para poder facilitar um entendimento. Nesse nível, a orquestração ajuda. Ela abre um novo canal de atendimento, mas ela não é revolucionária. Ela não é a grande revolução de produto que nós esperávamos da IA. Não é esta orquestração que está trazendo toda uma nova cesta de serviços, que está agindo em mercados inexplorados, que está trazendo super novos usuários que farão complemento com a base já existente. Então essa orquestração ajuda. Mas mesmo que nós pensemos novos negócios a partir de um N8N, de uma automação, esses negócios são fáceis de copiar. É fácil montar uma orquestração no N8N. É fácil copiar esse modelo. Por isso, eles não são modelos sustentáveis. No caso do iFood, aqui, ele já tem uma base de milhões de usuários que utilizam o app. Ele sabe quais são os usuários que mais consomem e ele desenvolveu uma IA proprietária para agir em cima desse banco de dados. É diferente, porque aí se torna um modelo mais difícil de copiar. Então, estrategicamente, até em forma tática, faz sentido, mas ainda assim é um novo canal de atendimento, não necessariamente um novo produto. E nós temos aplicação, então, com limitações do que foi discutido no último vídeo. Nós falamos na perspectiva de estratégia, em abril de 2025, da IA como concierge do usuário, que de alguma forma a IA conseguisse abstrair contexto das aplicações que o usuário usa, abstrair contexto da realidade que o usuário vive e de alguma forma atuasse como concierge, interagindo com a jornada de usuário, interrompendo a ação do usuário para trazer sugestões. Nesse sentido, ainda temos limitações. O caso do iFood no WhatsApp, por exemplo, ainda depende do usuário interagir com essa IA. A IA não sabe, por exemplo, quando o usuário está com fome. Então, nós ainda dependemos da alimentação de contexto do usuário. O ferramental da IA ainda é input-output. E, nesse sentido, não tivemos melhoria, nem mesmo incremental. A realidade continua a mesma. Então, quais os sintomas quando a gente consolida essa visão do que está acontecendo em 2025? Em primeiro lugar, nós temos melhorias incrementais. Nós estamos limitados à evolução do próximo modelo. De tempos em tempos, nós temos alguma novidade de uma ferramenta nova que nos permite dar um passo a mais em uma determinada técnica. Nós tínhamos o VO2 para vídeos e de repente lançaram o VO3. E daí para usar o VO3 ele produz vídeos melhores, vídeos um pouco melhores. Nós temos ferramentas como o Google Whisk, que gera imagens. De repente surge o Nano Banana Pro, que aí transforma as imagens e faz imagens um pouco melhores. Então nós estamos limitados à produção deste próximo modelo. E acontece com uma limitação porque ainda não são modelos revolucionários na questão sistêmica, de operação de design, na questão de produção de novos produtos, concepção de produtos, e da administração de cesta de serviços. Nós dependemos ainda de um avanço maior que não chegou. E nós estamos limitados à produção de ferramentas de produção de ativos, no caso de imagens e vídeos, a plugins, no caso de substituição para postagens e protótipos, e produção de código com ferramentas que possuem limitações. Então ainda estamos cavalgando a passos lentos, com melhorias incrementais. Nesse sentido, e como consequência disso, nós temos uma lateralização em termos de inovação, que acontece porque o mercado está indo mais rápido do que as inovações estão acontecendo. As inovações que surgem não são verticais, não são aberturas de espaços para melhores inovações, mas o aproveitamento de oportunidades adjacentes. São as chamadas low hanging fruits ou quick wins.
são fáceis de conquistar. Assim como uma orquestração no N8N. É fácil de montar, é fácil de explorar. E nós ainda ficamos muito nessa camada de teste. Então, de repente, utilizamos a IA em um novo canal. É um novo canal de atendimento. Ou é uma forma diferente de criar ativos, mas ainda é uma lateralização, porque é uma inovação modesta, é uma inovação incremental. Então nós temos melhorias incrementais e lateralização como sintoma de mercado. E assim nós conseguimos entender a situação atual de 2025. Então, o que esperar para 2026? Diante de um cenário como esse, quais são as grandes recomendações? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que se estamos vivendo um tempo de melhorias incrementais e lateralização, nós temos um momento de incerteza. Porque na medida que nós sabemos que talvez surja uma revolução com a IA que ainda não aconteceu, nós precisamos estar preparados. Ao mesmo tempo, como ela não aconteceu, eu me capacito a explorar o que já existe, que não me deixa criar grandes coisas. Quais as tendências que conseguimos captar para um melhor posicionamento em 2026? Em primeiro lugar, melhorar essas competências em IA. Quando nós estudamos cursos sobre inteligência artificial, e os cursos aí de mercado vão falar sobre o uso do N8N, sobre produção de imagens, produção de vídeos, normalmente esses cursos vão mostrar uma ferramenta nova, um método novo de fazer. E nós estudamos esses cursos não é para termos um diferencial, porque as pessoas vão aprender essas ferramentas, elas vão aprender esses cursos, mesmo que por conta própria, mesmo que de uma forma autodidata. Então nós melhoramos as competências com IA para não ficar para trás. E esse é o momento que estamos vivendo agora. Essa é uma recomendação que tem que acontecer para 2026, enquanto não aconteça uma abertura revolucionária com a IA, enquanto não chegue uma grande revolução. Nós temos que nos manter atualizados. Parece óbvio, mas não é tão óbvio quando a gente pensa que o designer médio não está consumindo artigos científicos, não acompanha grandes lançamentos de marcas nas datas de lançamento em que são feitas lives, não acompanha evoluções do próprio Google, e de grandes ecossistemas que estão produzindo soluções de IA. Então nós temos que nos manter atualizados e começar a testar. Esse é um momento muito oportuno, porque na medida que nós temos lateralização, todo mundo ganha a oportunidade de estudar. Esse é o momento de estudar. Esse é o momento de entrar no jogo e estar a par com as pessoas que mais conhecem no mercado. Porque como temos lateralização e dependemos de uma revolução a nível tecnológico que ainda não aconteceu, você tem oportunidade de estudo e de se equiparar a pessoas que você imagina que têm mais conhecimento que você. Então, neste momento, precisamos melhorar as nossas competências e testar as ferramentas. Testar o que conseguimos produzir. O tempo de falhar, de experimentar, é agora. E essa entra como uma primeira recomendação para 2026. Experimente mais ferramentas. Estresse as ferramentas. Saibam do que as ferramentas são capazes. Um segundo ponto, nós mantemos a recomendação de abril de 2025 em relação ao UX Strategy. Pensar UX Strategy, estratégia de design também, como uma antecipação dos futuros, em que nós antevemos as necessidades do usuário e até entendemos o contexto da IA, modificando as interfaces e estando inerte no dia a dia do usuário, é essencial para este momento, para que nós estejamos preparados. Então a segunda recomendação deste vídeo, UX Strategy, antecipar o futuro, antecipar as necessidades do usuário, ter visão de mercado. E este é um tempo muito oportuno para estudar estratégia, para estudar ferramentas estratégicas, para estudar como antecipar necessidades dos usuários.
E a terceira e muito importante recomendação para 2026 seria design de serviços. Mas quando nós falamos de design de serviços, não é fazer blueprint, é pensar cestas de serviços em uma cadeia de valor. E essa se torna uma skill essencial em um mundo lateralizado, porque começa a existir uma disputa por diferencial competitivo. Na medida que todas as empresas têm acesso às mesmas ferramentas e a exploração de operação dessas ferramentas é limitada, quem é que se diferencia? Né? Mas à medida que a gente tem essa competência, essa habilidade de design de serviços, o designer deixa de pensar só produto para pensar serviço, deixa de pensar só operação para pensar ecossistema. Essa visão de ecossistema, pensar cesta de serviços, é essencial. Na medida que você fala serviços, você falará negócios e você, consequentemente, falará estratégia. Isso será um diferencial para o designer que quer se preparar no momento que estamos vivendo. Agora, será que por causa dessa recomendação as empresas vão começar a contratar designers de serviços? Não necessariamente. O mercado age de forma reativa às necessidades apresentadas pelas operações da empresa. Então, as operações levantam as necessidades, o mercado reage e vai atrás dos profissionais. Então, da mesma forma que surgiu a IA, as operações entenderam que precisavam de IA, profissionais de IA começam a ser buscados. Isso acontece de forma dispersa dentro de uma empresa. Então, é como se todas as áreas do negócio buscassem as competências ao mesmo tempo. E essa design de serviços é uma competência não revelada. É uma competência que as pessoas não têm noção que elas precisam. E nós estamos trazendo como um diferencial. Então, designers que tiverem as competências de design de serviços, que tiverem conhecimento de fazer serviços em seu cinto de habilidade, podem passar a ter uma maior influência na condução estratégica dessas operações das empresas, para começar a discutir diferencial competitivo. Porque no momento que nós temos lateralização, diferencial competitivo, né, é essencial, existe competitividade. Então nós estamos falando de estratégia, em UX Strategy, ou estratégia de design, e design de serviços. E isso fecha essa proposta de meta para o designer de 2026. Ajudar organizações a obter diferencial competitivo em um mundo lateralizado. Para isso você precisa de UX Strategy, saber pensar estratégia, design de serviços, saber pensar cadeia de valor e ecossistema, e competências de IA para se manter atualizado. Se eu estou vivendo melhorias incrementais e lateralização, eu vivo em um momento de incerteza. Então, quais tendências a gente consegue captar para um melhor posicionamento em 2026? E você pode pensar que, de repente, essas necessidades, essas habilidades não se aplicam a você. Ah, Luiz, eu trabalho com UI design, eu trabalho com interface, eu produzo posts para redes sociais. Mas pense bem, os cursos que você faz para automatizar algo, para usar um plugin, para usar uma determinada ferramenta que todo mundo vai ter acesso, eles não te tornam único e diferente. As pessoas vão aprender isso invariavelmente. Você só terá mais competidores. Quando você aprende essas ferramentas, é para não ficar para trás. O curso que você faz, né, tem muitas outras pessoas fazendo. E com o tempo e as pessoas aprendendo a usar ferramentas, o mercado tende a nivelar as expectativas. Os diferenciais não são revelados. Mas em serviços, pensando design de serviços, é muito difícil que duas cabeças com pensamento crítico pensem a mesma solução dentro de um ecossistema. Então, UX Strategy e design de serviços servem para você ter um diferencial ante o mercado. Ser um profissional diferente que pensa diferencial competitivo para as empresas. Então, são habilidades que você tem para estar preparado para uma possível mudança de cenário, que é o que acontece
se tivermos uma inovação vertical. Se acontecer uma inovação de 0 a 1, se tivermos um grande lançamento que ainda não sabemos qual é, em termos de IA, que realmente nos permita revolucionar na criação de produtos, com o design de serviços e o UX Strategy, você estará preparado para pensar criticamente nessas mudanças. Então, um exemplo é, uma IA realmente disruptiva geraria uma corrida por ocupação de espaços, novos espaços, em provavelmente novos mercados. Então, da mesma forma que nós temos melhorias incrementais e lateralização, é como se nós tivéssemos uma dependência da tecnologia para evoluir num sentido ou num nível que ela ainda não chegou, e nós precisamos nos diferenciar com serviços para nos preparar para o momento atual e para uma possível inovação que vai chegar, né? Se tratando aqui também que a inovação pode acontecer dentro da sua própria empresa. Então, se a sua empresa trabalha com tecnologia e ela for desenvolver uma inteligência artificial proprietária para determinado tipo de atividade, em que você já tem um banco de usuários que você domina e não é de fácil acesso dos seus competidores, excelente. Ainda assim, uma cesta de serviços ou pensar design de serviço vai ser muito proveitoso para ti. Então, em resumo, trazendo a parte de cenário, nós temos hoje IA acelerando ativos, lateralização da inovação, orquestração vendida como diferencial, como se fosse uma coisa que vai fazer diferença, mas é só um incremental. O design systems dependentes de plugin, que vira uma automação até burra, não necessariamente inteligente. Uma transição do design de entrega para esse perfil mais híbrido, que vai utilizar ferramentas de IA, mas pode se tornar um design de decisão. E a estratégia como uma necessidade latente para ter diferenciação. E a nossa recomendação para 2026 é juntar o UX Strategy com o design de serviços e isso ser o diferencial em termos de suas habilidades. E esse é o conteúdo que nós queríamos trazer. Essas são as nossas recomendações para 2026. E eu agradeço todos vocês que acompanham o canal do XCO. Permaneça inscrito aqui no canal, deixe o seu like, acompanhe as atividades do XCO e vamos juntos construindo esse futuro, né, como designers de UX, designers de produto, designers de negócio. Até mais.